Entrevista está no ar. Vamos nessa, pelas ondas amigas dos 580, pelo site, você que nos acompanha. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E vamos falar sobre o Setembro Amarelo, meu povo. Pois é um mês voltado à prevenção do suicídio, mas também é um momento para discutir a saúde mental materna. Lembrando que aqui no Brasil, 73% das alterações emocionais durante a gestão e o puerpério não diagnosticados, aliás, não são diagnosticadas. Apesar, de esse ser aí o período de maior vulnerabilidade para as mulheres e de forte impacto também no bebê. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nesse dia de combate ao estresse e também Dia do Filho, eu vou conversar agora com a psicóloga perinatal Rafaela Chiavo. Rafaela, bom dia. Olá. Olá, pessoal da Rádio Relógio. É um prazer falar com vocês a respeito de um tema tão importante como é o da saúde mental materna. Muito obrigada por essa oportunidade de poder falar sobre o assunto. Opa, eu quem agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio. Mais uma vez, com certeza, nós agradecemos. Então, Rafaela, para começar, explica aqui pra gente, por gentileza, por que tantas mães ficam sem diagnóstico de alterações emocionais? Por favor. Lamentavelmente, a maioria das mulheres acabam ficando sem o diagnóstico de saúde mental, justamente pelo fato de que os profissionais do pré-natal geralmente são profissionais da saúde, e se preocupam mais com a saúde orgânica, física dessa mulher e não da saúde mental, por não serem profissionais mesmo da saúde mental. Outro ponto é o fato que esses profissionais, por não serem profissionais da saúde mental, não estão preparados, treinados para fazer a avaliação da saúde mental de mulheres durante este período. Desconhecem alguns instrumentos que poderiam utilizar ali no próprio pré-natal para fazer esse tipo de rastreio e depois encaminhamento para a saúde mental. Um outro fator ainda é que muitos profissionais acabam de fato negligenciando a saúde mental das pessoas, porque por serem profissionais mais da saúde orgânica, digamos assim, acreditam que essa saúde é mais importante que a saúde mental. Então existe ainda preconceitos, mitos, crenças a respeito de saúde mental das pessoas, e isso não é só para a população geral, mas também para os próprios profissionais da saúde. Então a gente precisa que mais profissionais da saúde voltem atenção para fazer a avaliação da saúde mental durante o próprio pré-natal. Certo. Agora uma dúvida muito importante aqui, minha amiga Rafaela, explica pra gente e quais são os riscos de se ignorar esses sintomas emocionais, tanto para mães quanto para os bebês. Os riscos de se ignorar as alterações emocionais do período perinatal são muitos, como por exemplo, uma mulher com estresse muito elevado, sintomas de depressão ou até mesmo alta ansiedade, tem maior liberação de um hormônio chamado cortisol no organismo. E este hormônio em excesso e já de forma crônica no organismo, que está aí vivenciando este período perinatal, se ela estiver grávida, por exemplo, pode ser um dos fatores de risco para nascimento prematuro. Então, existem muitos nascimentos prematuros que vão acontecer porque a mulher está com algum problema de saúde mental durante a gestação não tratado. E no pós-parto, pode acontecer os prejuízos para o atraso do desenvolvimento do bebê. Então, é comum que bebês tenham atraso no desenvolvimento quando as suas mães, nesse período do puerpério, apresentam problemas de saúde mental. Dificulta também a vinculação mãe-bebê num formato mais seguro, acaba sendo um formato mais inseguro, que traz prejuízos para a saúde mental desse sujeito também ao longo da vida. E também a mãe acaba exercendo mais práticas parentais negativas do que positivas por conta da alteração emocional significativa. Certo. Agora, doutora, explica aqui pra gente, é verdade que existe uma lei que garante o direito à assistência psicológica às gestantes? Se sim, por que essa lei não é tão afetiva assim, doutora?
É verdade, existe essa lei sim, é a Lei 14.721 e ela vai garantir a assistência, acompanhamento psicológico na gestação, no parto e no pós-parto. Acontece que essa lei ela foi sancionada no final do ano de 2023, em novembro, e ela entrou em vigor então em maio de 2024. Então é uma lei ainda muito recente, né? Ela entrou em vigor o ano passado e os hospitais muitas vezes ainda não estão preparados e unidades básicas de saúde também não. Porque para fazer esse acompanhamento psicológico de gestação, parto e pós-parto, é preciso que o psicólogo ele tenha este conhecimento. Não pode ser qualquer psicólogo. E a gente ainda não tem psicólogos perinatais em todos os hospitais, maternidades, em todas as unidades básicas de saúde, onde existe um atendimento a gestantes e mulheres no pós-parto. Então ainda falta a contratação desses profissionais ou a capacitação dos psicólogos que já existem, né, nesses serviços, para que eles possam ter essa capacitação na área perinatal. Então, a gente está precisando ainda fazer essa movimentação. Muitos municípios, muitas vezes, nem sabem, né, dessa lei. Então, assim, quanto mais movimento a gente fizer, quanto mais a gente falar, como é o que está acontecendo aqui na rádio a respeito dessa lei, isso pode ajudar a população a saber, começar a cobrar e exigir, e a previsão futura ser de melhoras aí para essa lei. Certo, só dando aqui mais um destaque aos nossos ouvintes, né, que estamos falando aqui sobre o Setembro Amarelo, que é um mês voltado à prevenção do suicídio, mas também é um momento para discutir a saúde mental materna. Lembrando mais uma vez que aqui no Brasil, 73% das alterações emocionais durante a gestão e o puerpério não são diagnosticadas, apesar de esse ser aí o período de maior vulnerabilidade para as mulheres e de forte impacto também no bebê. E a gente está falando sobre o dia de combate ao estresse e também, né, o dia do filho, com a nossa querida psicóloga perinatal, Rafaela Chiavo. Inclusive aqui, doutora, a nossa ouvinte Carol, né, que é moradora do Andaraí, zona norte da cidade, ela está perguntando o seguinte, aqui, o que é a culpa materna? Ela está perguntando aí essa dúvida, né? E como isso, doutora, pode evoluir para depressão pós-parto? A culpa materna, ela é muito comum, né? Então, assim, praticamente 100% das mulheres, durante essa transição para a maternidade, vão se culpar por alguma coisa. Sim. Ela pode se culpar, por exemplo, se o bebê nascer prematuro. Porque eu deveria ter feito aquilo, seguido aquela outra instrução, enfim, algo que eu fiz lá no passado, não deveria ter ido para academia, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, todas as coisas que podem, todas as intercorrências que podem acontecer, por exemplo, um parto que acontece num formato que ela não desejava, uma amamentação que não acontece, dificuldades com o bebê, enfim, pode ser motivo dessa mulher se sentir culpada. Então, geralmente a mulher ela vai ter a culpa materna quando ela tem uma fantasia sobre o que é ser mãe. Sim. E ela não consegue corresponder ao estereótipo materno dessa fantasia. Então ela acredita que aquilo é o modelo ideal de ser mãe, que as mães são daquele formato, e ela não conseguiu exercer a maternidade dela naquele formato, e aí é onde ela se sente culpada. Tá? Então ela tem medo de causar algum dano, algum mal ao seu filho, se sentindo culpada. E isso é muito comum durante este período. A culpa, ela não avança para a depressão, tá? Geralmente, assim, só vai acontecer se essa mulher tiver uma culpa muito forte mesmo. Vamos supor que a criança tenha nascido com alguma síndrome, deficiência, anomalia, e foi porque essa mulher, vamos supor que ela fazia muito uso de álcool e outras drogas, ou ela tentou, né, interromper a gestação, né, e aí não conseguiu, e o bebê nasce com essa síndrome. Então, assim, são coisas muito mais fortes, profundas, né, uma culpa muito maior que pode levar essa mulher para uma depressão. Mas a maioria dos sentimentos de culpas não leva a um transtorno mental. Certo, só agradecendo aqui o carinho da nossa querida ouvinte, Carol do Andaraí, zona norte aqui do nosso Rio de Janeiro. Doutora, para fechar, só pegando sobre... pegar mais uma resposta desse spoiler que a senhora nos deu aqui.
como a psicologia perinatal pode ajudar no tratamento da culpa materna, né? Depressão pós-parto e outras coisas que possam afetar aí o psicológico das mamães. Por favor, doutora, só mais um spoiler para a gente poder explicar melhor para os nossos ouvintes. A psicologia perinatal ela é essencial para 100% das mulheres que vivem o período de gestação, parto e pós-parto. Sim. Gestações planejadas, não planejadas, gestações que a mulher ela está se sentindo bem, aquelas que não, enfim, o pós-parto. Por quê? A psicologia perinatal ela não vai trabalhar só na intervenção quando a mulher está apresentando alguma queixa, mas ela trabalha também na prevenção. Então a gente consegue analisar os fatores de risco, os fatores de proteção para essa mulher, passar orientações muito importantes para essa mulher. Então a psicologia perinatal ela é muito importante, ajuda na prevenção de vários problemas de saúde mental, ajuda a mulher que está se sentindo culpada por algum motivo a entender que aquilo pode ser algo normal, natural daquele período de gestação e pós-parto, né? Ajudando a fortalecer então essa mulher para que ela não se sinta culpada por aquilo, trazendo mais saúde mental, mais leveza para essa mulher. Então, o psicólogo perinatal é extremamente importante não só para um grupo de mulheres que vivenciam esse período, mas para todas as mulheres. Então, por isso que a gente deve, inclusive, né, querer que essa lei possa de fato ser colocada em prática, exista mais contratação desses profissionais, Sim. Existam mais psicólogos interessados em se formar nessa área, para que a gente possa oferecer uma saúde mental melhor para as mulheres e, consequentemente, um desenvolvimento, né, do bebê também muito melhor quando é cuidado da saúde mental aí da sua mãe neste período. Então tá certo, doutora. Falou tudo e mais um pouco. Lembrando aos nossos ouvintes que eu tive essa ideia, né? Trocando essa ideia com a nossa querida psicóloga perinatal, doutora Rafaela Schiavo. Falamos aqui sobre a saúde mental materna. Doutora, suas considerações finais, por favor. Agradeço muito o convite, a oportunidade de estar falando sobre esse tema aí com a Rádio Relógio. Obrigado. Né, e que as pessoas que ouviram possam ter uma noção melhor do que é o psicólogo perinatal agora. E quem estiver aí no período perinatal, até fazer essa busca, né? Sim. Se vocês quiserem, a gente tem o nosso Instagram, que é Mater Online. Então é só procurar no Instagram como Mater Online. E também, se alguém tiver interesse em buscar um psicólogo perinatal, marcar uma consulta, enfim, nós também indicamos vários que são formados aqui pelo nosso Instituto Mater Online. E aí vocês encontram no site www.psicologiaperinatal.com.br, tudo junto, psicologiaperinatal.com.br. Muito obrigada, um abraço, tchau, tchau. Um abraço, doutora. Mais uma vez, com certeza, muito obrigado aí, em nome de toda a família Rádio Relógio. Lembrando, gente, olha, se você não anotou o telefone dela, as redes sociais no geral, tá? Só falar com a Rejane aqui pelo nosso relogiofone, que é o 2141-3580. E lembrando também, quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em nossas redes sociais, no Facebook, no Insta e futuramente em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição fechou, hein? Amanhã tem mais.